onde o Centro de Geociências teve, digamos, sob fogo a aplicação do julgamento de outras instituições. As aulas não foram publicadas, não houve acordo entre a organização e a editora que viu o preço exorbitante. E isso, isto não foi ainda publicado. Ora bem, esta pequena, se me alongo muito, não é? Esta comunicação tem três partes, basicamente, tirando a introdução das considerações finais, mas é importante saber que o estudo da arte pré-histórica permite uma espécie de contacto direto com o passado ao analisar imagens que foram percepcionadas e produzidas por seres humanos que nos precederam há milénios. Isto é tirado, eu não pus referências bibliográficas, para não aumentar isto, para não pôr muita coisa nos slides, mas isto é bastante importante. Eu, como dizia há bocado, a arte rupestre é considerada, para alguém escreveu, que é o arquivo mais antigo da humanidade, porque tem representações de tudo mais uma coisa, inclusive passagem de cometas, etc. Esse seria motivo para outra comunicação. Como metodologia para esta comunicação, eu fiz primeiro a revisão da bibliografia disponível sobre a arte pré-histórica e alterações climáticas, porque parece que não. Há muitos investigadores de metodologia da arte pré-histórica que estudam alterações climáticas e vice-versa, gente de climatologia que se apoia na arte rupestre, na arte pré-histórica para estudar alterações climáticas. Em segundo lugar, houve uma recolha de bibliografia sobre paleoclimatologia a partir do Paleolítico Superior, que já há vários estudos sobre isso. E, por fim, foi feita também uma análise de bases, dados iconográficos sobre arte pré-histórica, que deu alguns bons resultados. E, por fim, isto é um cruzado de informações da área das humanidades, da arte pré-histórica, onde se inclui, porque a arqueologia é a história também, e das ciências, nomeadamente a paleoclimatologia e a geofísica marítima, que dá muitas informações úteis para as alterações climáticas. Portanto, passando à primeira parte, que é a arte paleolítica da Europa Ocidental, nós sabemos que ao longo da última glaciação o arrefecimento não ocorreu de maneira uniforme, mas existiram episódios milenares de intensificação do frio. E isto sabe-se porquê? Sabe-se que são os denominados eventos Heinrich, que é um geólogo marítimo que, através de muita investigação e de outros seguidores, descobriram isso. E esses episódios milenares de intensificação do frio são chamados estádios e são caracterizados pelos deslizamentos de grandes blocos de gelo dos continentes para o Atlântico. E o que é que nos pode dizer a arte pré-histórica sobre isto? Reparem que este cavalo que se vê aqui, não sei se ele pode apagar estas luzes, vê-se melhor os slides. Este cavalo que vem aqui tem a pelagem muito desenvolvida. Os cavalos atuais não têm a pelagem muito desenvolvida, mas este tem bocadinho de frio. E a própria natureza, como Darwin nos ensinou, vai se encarregando de adaptar as espécies ao clima e às diversas situações. Esta é da Gruta de Millau, nos Pirineus franceses. Sabemos que o clima era muito frio também por pinturas, por exemplo, desta Gruta de Ruffignac, em França, onde há mais de 100 pinturas de mamutes, portanto, animais que viveram durante o frio, e reparem como eles estão bem desenhados, estão bem pintados. Há também aqui a Gruta Cosquer, ao pé de Marselha, e que hoje em dia só se pode entrar com fato de mergulho. Isto porquê? Porque devido ao frio, o mar estava muito mais baixo, estava tudo gelado. Quando começou há cerca estamos em 2023, quando começou por volta de 10 mil a.C. o clima a aquecer, o gelo foi derretendo, os mares foram subindo, até que taparam a entrada da gruta. Chegando lá dentro, alguns mergulhadores depararam com pinturas, aqui estão só algumas de cavalos, vem aqui em negro, não é? Belos cavalos e água do mar, aqui que chega lá. Portanto, há salas que não foram totalmente ocupadas pelo mar, mas estima-se que 75% das pinturas que estão debaixo da água perderam-se, os pigmentos com a água do mar desaparecem. E sabemos que havia muito frio na época, porque estão pintados pinguins aqui. Portanto, vemos aqui um pinguim negro e achasse que não se vê tão bem, mas existiam pinguins em Marselha, onde eles se pode tomar bem tranquilamente na água, no terreno, naquela altura não dava. Depois, mas há uma coisa muito interessante, para além dos picos de frio, de máximo frio, ocorridos nos eventos Heinrich,
Durante a última glaciação, a glaciação de Würm, aconteceram também pelo menos 2 dezenas de picos de calor, que são os denominados eventos de Dansgaard-Oeschger. São 2 dinamarqueses geólogos que estudaram estes eventos, e durante estes picos de calor houve fortes elevações de temperatura. E de facto, durante a fase avançada desta glaciação de Würm, a representação de leões na Europa e de rinocerontes, por exemplo, na arquitetura da Gruta Chauvet, remete para a existência de períodos climáticos mais quentes. Vamos passar às imagens. E de facto, isto é o famoso painel dos leões datado entre 38.000 e 28.000 a.C., e o elevado grau de realismo e a ausência de erros anatómicos sugere que os artistas eram altamente familiarizados com as espécies representadas e que tinham percepção direta das mesmas. Portanto, estes animais aqui representados existiram mesmo na Europa, nesta época, tal como rinocerontes. Temos uma fotografia de um rinoceronte africano. Se compararmos com a pintura de cima, pinturas da Gruta Chauvet, vê-se que inclusivamente a bossa dorsal está aqui bem representada. Os artistas paleolíticos eram excelentes, não é? Mesmo muito bons e muito realistas durante o Paleolítico. Depois é claro, com o passar do tempo, a arte foi-se esquematizando, mas isso também seria motivo para outra palestra. Aqui, recorrendo aos dados, como eu disse, da geologia marinha, há diversos autores, portanto, antes disso, há diversos autores do arco rupestre que argumentam que o aumento de períodos frios contribuiu porque houvesse um reunir de pessoas dentro da gruta, não é? Para se aquecerem, para resistirem às temperaturas. Nós hoje queixamos de estar frio. Imaginem, naquela época, no Paleolítico Superior, quando, por exemplo, as ilhas britânicas estavam cobertas por gelo, e toda a Escandinávia. E esta mancha azul são icebergs que existiam, está aqui em Portugal, à latitude de Lisboa havia icebergs. Portanto, o frio seria imenso, imenso mesmo. E por isso mesmo é que havia animais de clima frio, como os mamutes, outros rinocerontes lanudos também existiram, não aqueles que estão ali, que aqueles que pertenciam a estádios, porque houve, como se viu, houve cerca de 20 estádios de aumento de temperatura, o que é muito curioso. E houve elefantes também aqui na Península Ibérica, elefantes africanos, e há ossadas, portanto, em vários museus, portanto, nos serviços geológicos de Lisboa. Passando agora a outra parte, que é a arte rupestre pós-paleolítico do noroeste da Arábia e do norte da África. Portanto, a partir do Holocénico, ou Holoceno Tamal, de 10.000 a.C. da atualidade, registram-se alterações climáticas significativas no noroeste da Península da Arábia, na região de Schweinis, ou seja, assim se pronuncia, tornando-se extremamente árida a partir de 4.000 a.C. Mas antes tinha sido uma região mais úmida e mais fértil, com exemplos sendo as pastorícia de gado bovino, que demonstram isso mesmo, não é? E que têm uma cronologia anterior, que estão pintadas nas rochas da região, como por exemplo aqui, se virem, aqui há uns dromedários que estão mais recentes, estão mais vivos, está mais claro, porque no tempo ainda não envelheceu, digamos assim, a rocha, mas vem aqui um bovídeo, acho que se vê bem, com, digamos, eu costumo dizer cornos, não é? Há quem diz chifre, mas chifres é francês, não é? Não se ofendam, por favor, mas é aí que mais ou menos estamos no Ribatejo. Portanto, vem aqui o gado bovino e dromedários, portanto, o gado bovino demonstra que é uma região, onde hoje é desértica, é uma região muito mais fértil. E passando agora aqui a um gráfico muito interessante, um desses trabalhos que eu disse, de investigadores, que, portanto, é uma equipa onde reúne arqueólogos, investigadores de arte rupestre e climatólogos, e esta linha tracejada à volta é muito importante, onde é 4.000 a.C. Antes de 4.000 a.C. havia gado bovino, havia felinos, que aqui atacam outro animal, havia caçadores, obviamente, e depois de 4.000 a.C., que animais é que temos? Temos dromedários, de clima seco, temos o ibex, também de clima seco, e avestruzes, tudo animais de clima seco que não precisam de grande vegetação para viver ao contrário dos bovinos. E aqui, claro, depois, a partir do ano zero aparecem já homens a cavalo, etc. Mas este gráfico é realmente resultado de grande investigação feita entre investigadores da arte rupestre, climatólogos, etc. Na região do norte da África, também o processo de aridez é posterior à Península da Arábia. E após um longo período de monções, que é conhecido através do estudo de pólen fóssil e da análise sedimentar, inicia-se um processo de desertificação no Saara,
por volta de 500 a.C. Estão vendo, a Península Arábia era 4.000 a.C., aqui 500 a.C. E, claro, há também aqui imagens de gado bovino, hoje é tudo deserto, como veem, mas lá estão, no Planato da Nébia, no Chad, surgem gravuras datadas entre 3.000 e 1.000 a.C., quando essa região era fértil. Também um dado para a climatologia, por exemplo, podem ver a precipitação anual na região do Urinaga, no Chad, em 4.000 a.C. era 250 milímetros por ano, e depois ela vai diminuindo até apenas em 700 a.C., já era apenas 50 milímetros, e depois mais ainda, a partir de 500, então ela diminuiu mais. É curioso também, no norte da África, na zona do Chad, há apresentações de hipopótamos que necessitam de água, onde hoje poucos lagos existem, é o Lago Chad e pouco mais. Isto sabe-se que havia diversos lagos através da presença de atonina, que é um sedimento lacustre que é rico em algas de água doce, e demonstra que neste deserto há vários milhares de anos existiam diversos lagos. Tem que acelerar um bocadinho, senão depois ficam com fome e começam a pensar antes na comida, e não disto, porque eu tenho mais umas coisas. Isto aqui, portanto, mais exemplos de animais, isto vamos mostrar rapidamente, animais de savana que existiam no norte da África, como girafas, como elefantes, vimos o hipopótamo anterior também, tudo numa região que hoje é, por isso, simplesmente deserto. Passando agora para a terceira parte, o terceiro caso de estudo é o nordeste do Brasil, a Serra da Capivara, no estado do Piauí, que é um dos sítios onde há mais abrigos pintados com arte rupestre do mundo. Portanto, um abrigo é o quê? Não é bem uma gruta. Um abrigo será uma parede com uma espécie de uma pala que os abrigava da chuva e do vento, e muitos desses abrigos, uns são mais profundos, outros são menos, e cá em Portugal também há abrigos pintados, por exemplo, no Alentejo, na região da Ronche, e também no nordeste da montanha, há vários abrigos que foram ocupados pelo homem para se abrigar das intempéries. Então, no nordeste brasileiro, a atual área de Caatinga, que é uma zona arbustiva que chega a ter até 5 metros de altura e muito densa, foi certamente antecedida por um ecossistema diferente até cerca de 4.600 a.C., como parece testemunhar a existência de pinturas de cervídeos, como veem ali, e de capivaras. Portanto, são uns roedores grandes que existem naquela zona. E que são animais que têm um clima muito mais úmido do que aquela zona atual. Por exemplo, isto é, como veem aqui, um cervídeo bastante bem pintado, bastante bonito. Já é um bocadinho mais esquemático do que a arte paleolítica, por isso já é arte de primeiros agricultores e não de caçadores. E temos, aqui este é um bocado escuro, esta imagem, veem as capivaras aqui, que são grandes roedores e que deram o nome à Serra da Capivara. Portanto, estes animais, os cervídeos e as capivaras, necessitam de clima mais úmido, uma zona em que hoje é uma zona de Caatinga. Também muito curioso são a hiena, é outro indicador importante, a hiena é aparentado com o avestruz, isto também é o tecido, a toca de fundo baixão da pedra furada, são os nomes muito compreensos, foi aqui uma colega, e as emas, portanto, como veem ali, usando uma citação dessas colegas, não se trata de um animal que sobreviveria facilmente em ambiente arbustivo, como é hoje aquela zona, levando ao questionamento sobre as condições ambientais atuais da Caatinga, do local onde foram representadas. Portanto, aquele parênteses é meu, portanto, realmente, as avestruzes atualmente, as emas, desculpem, que existem na América do Sul, vivem numa zona de cerrado, onde há pouca vegetação, enquanto que a Caatinga e o Nordeste são estes arbustos que chegam, como eu disse, a atingir 5 metros de altura. Passando agora a algumas conclusões. Verifica-se que a arte rupestre oferece casos de estudo que se tornam importantes para a compreensão de algumas alterações climáticas verificadas no nosso planeta desde o Paleolítico superior. Por exemplo, no noroeste da Península da Arábia e no norte da África, as alterações climáticas obrigaram algumas populações a moverem-se para regiões mais favoráveis, para menos áridas, onde pudessem praticar a agricultura, caso contrário, não poderiam praticá-la a partir do momento em que se iniciou aquele processo de desertificação. Queria dizer também que no norte da África, nestas regiões hoje desérticas, foram encontradas mós que levam, portanto, a mós para se moerem cereais. Portanto, havia colheitas, havia grandes... Era uma região fértil que depois, com o processo de desertificação, deixou de ser fértil e deixou de produzir.
Para além desta necessidade de se moverem para regiões mais favoráveis. As populações que não se puderam mover tiveram de se adaptar a uma nova economia de criação de dromedários, substituindo a gado bovino, como vimos num daqueles slides na Península da Arábia. Portanto, não havia pastagens para o gado bovino, criaram dromedários que serviam para transportar, digamos, mercadorias e que são animais que se adaptam muito mais a climas mais áridos. Ora bem, o que é mais por aqui? Ora, este tipo de dimensões humanas das alterações climáticas, porque as alterações climáticas têm dimensões humanas, nós, portanto, a ecologia não é só o ambiente, nós fazemos parte também da ecologia, como dizia há muitos anos o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, e que parece que alguns, digamos, pessoas com autoridade política esquecem muito facilmente disso. Mas nós também, nós somos aqueles que sofremos mais diretamente das alterações climáticas, para o ambiente. Portanto, é importante manter isso vivo e também não esquecer que a filosofia e a história são disciplinas bastante importantes no estudo, digamos, que são bastante importantes para a vida da humanidade. E às vezes, infelizmente, ouve-se que parece que há pessoas que querem tirar a história e a filosofia dos currículos escolares. Isso não é novo, já aconteceu várias vezes ao longo do tempo. Mas é claro que há ainda um longo caminho a percorrer neste tipo de investigação da arte rupestre das alterações climáticas, sendo desejável a colaboração interdisciplinar entre especialistas da arte pré-histórica e de paleoclimatologia. Portanto, para terminar, tem mais 2 ou 3 imagens, e visto que isto é um projeto que liga às artes, portanto, esta comunicação fica um bocadinho entre a ciência e as artes, com saltos mais numa área para a ciência, que a arqueologia é a ciência, e saltos para as artes. E vamos agora terminar com, tal como foi mostrado na primeira comunicação, muito interessantemente, a capa de um disco dos Supertramp Crisis, What Crisis, não é? Onde se via a pessoa rodeada por fumo, por poluição, mas adaptou-se, não é? E estava com o seu guarda-sol, muito bem instalado, acho que com o seu refresco, a sua vida normal, etc. E aqui é uma imagem muito forte de um disco de Robert Plant, foi vocalista de uma banda dos Led Zeppelin, depois terminou, e que onde se vê a Terra a derreter, é uma imagem mesmo muito forte, mas a indústria discográfica tem este poder das artes de mostrar realmente imagens que mais vale uma imagem de 1000 palavras, como se costuma dizer. Não só cá, mas também noutros países. Portanto, o álbum chama-se Fate of Nations, o destino das nações, esperamos que isto não aconteça. Mas de qualquer maneira é uma imagem de esperança, porque vê-se uma criança com um ursinho e uma irmã mais velha e uma mãe que estão fora da cena, quiçá no outro planeta, não é? E eu penso que em vez das pessoas agora, se atravessarmos uma pandemia que ainda não acabou completamente, temos agora uma guerra terrível. E penso que os políticos deviam se ocupar mais a pensar em combater as alterações climáticas e as epidemias e soluções, em vez de se combaterem e em vez de terem o amor ao poder que têm. E então, outra capa de um disco mais antigo, 1970, A Question of Balance, uma questão de equilíbrio, onde vemos uma pessoa fuma, a poluição das fábricas, estão aqui dos chaminés, um homem ganancioso com um charuto e as unhas grandes, a ganância pelos mísseis já nesta altura, não é? As munições, o barulho, a poluição sonora, uma moto, de motocross, e Albert Einstein com um ar muito, muito desconsolado e desanimado a olhar para aquilo tudo. Portanto, mais uma mensagem forte, e pegando no título do disco, A Question of Balance, portanto, uma questão de equilíbrio ou uma questão de sustentabilidade, diríamos agora. Mas uma coisa, nós ouvimos falar de sustentabilidade todos os dias, em todo lado, mas geralmente a sustentabilidade é vista em termos económicos, sociais e ambientais. Mas a verdadeira sustentabilidade, quanto a mim, será a sustentabilidade cognitiva, sem a qual as outras não funcionam. Isso esquece completamente, e se nós olharmos para o panorama e para o nível de conhecimentos da sociedade, há obviamente grandes exceções, mas infelizmente nota-se, eu tenho alunos que são cada vez piores. Estou até reagido, com certeza que esta experiência não é única, não é? Não sou só eu a sentir isso, são os meus colegas, são colegas das universidades, são em geral, e até isso já vem desde trás, há uma coisa que está muito errada, não é? E há muita coisa de mal, mas pronto, é o que temos. Agora, é claro que isto depois ficaria, esta sustentabilidade cognitiva, que outro dia vi na internet uma investigadora a dizer fui eu que criei este termo. Não, por amor de Deus, não é? Existe uma revista húngara, que é feita em inglês, que se chama perfeitamente
Cognitive Sustainability, portanto, sustentabilidade cognitiva, que é isso que nos falta. E já dizia há mais de 30 anos o padre António Vieira, olhar para o passado para não nos enganarmos com o presente, máximo muito importante. E também pegando em literatura muito útil, literatura já como os milhares de anos, literatura hindu, onde diz que não há nada mais elevado que o conhecimento. Isto é discutível, ficarei, então já estou a entrar no campo da filosofia, mas que a filosofia, como diziam os gregos, é o amor à sabedoria, o philos, Sofia, que na altura da Grécia Antiga, e eu termino com isto agora, que a Grécia, que é o berço da civilização ocidental, não é? Sabem, e onde todas as áreas do saber estavam, digamos, coordenadas sobre esse amor à sabedoria, que é a filosofia. Portanto, ir por aqui.